Olá, tudo bem? Vamos dar continuidade, então, a essa primeira parte do nosso curso sobre sistemas estruturais e edifícios em altura, nessa unidade, edifícios em altura. E vamos dar continuidade a que a gente falou sobre concepção de edifício em altura. Vamos agora apresentar mais alguns exemplos com edifícios um pouco mais altos, ok? Como eu tinha falado na outra parte, esse edifício que está aqui porque eu achei a foto muito bonita, mas tem todo um contraventamento na fachada, em Barcelona, esse edifício. Ok? O arquiteto explorou a treliça aí de contraventamento na fachada. Vamos. Então, só para relembrar, esse é o principal tópico que a gente tem que entender, porque isso não faz parte da visão nossa de concepção de edifício em altura, como leigos, e também na arquitetura brasileira, que é eminentemente feita de concreto armado, que é um material mais rígido, né? Permite outras soluções, mas que quando a altura começa a ser importante, boa parte do que a gente está falando também é utilizado nesses outros edifícios. No caso do aço, o contraventamento é algo que é necessário até para pequenas alturas, porque você tem que combater a flambagem. O contraventamento é para impedir a flambagem das peças. Então, treliça, pórticos, que a gente vai falar alguma coisa, o núcleo de alvenaria, que a gente vai falar daqui a pouquinho, e sistemas tubulares, que está fora do nosso escopo, né? Então está aqui o que a gente acha que é possível com o que a gente está tratando aqui, de com alguma facilidade lidar. Ok? Bom, então, edifício de 1, 2 pavimentos, check. Edifício com TR e 3 pavimentos, não vamos ver agora. Edifício até 10 pavimentos e até 30. Vamos começar então com TR mais 3. A gente vai falar do Brasília Palace Hotel, edifício histórico na cidade, projeto de Oscar Niemeyer. Né? Um edifício do American Institute of Steel Construction, que nós vamos analisar com mais detalhe, é o que é utilizado pelo AISC, essa associação, esse Instituto Americano de Construção em Aço, que está prestes a fazer 100 anos, acho que é em 23, se não me engano, e que nós vamos analisar, eles utilizam esse edifício para ensinar a construir em aço. Um edifício da cidade, o edifício da Caixa Econômica da 512 Norte, que a gente acompanhou ele durante algum tempo. Então está aqui o Brasília Palace Hotel, feito nesse cerrado da década de 50 ainda, né? Projeto de Oscar Niemeyer, e que foi feito, talvez para surpresa de muitos, em aço. E aqui notem na empena, tem essa viga gigantesca aqui. Por que será? Então notem que o edifício só tem 2 pilarzinhos aqui. Como é que ele travaria esse conjunto todo para lá? Então ele fez um pórtico aqui, que imagina se nessa época Oscar Niemeyer ia permitir fazer um X aqui, né? Então esse pórtico aqui está escondido, né, em pena, e com a viga muito alta você consegue manter o pilar fino, que é o mesmo. Ok? Notem aqui também esses enrijecedores de alma, quando a viga é muito alta, ela foi feita para, né, não é um perfil de siderúrgica, você tem que construir essa viga nesses casos. É bom lembrar que a caixa de elevadores que poderia ajudar a contraventar o edifício foi feito somente agora na década de 90 por questões de incêndio, né? Antes não tinha. Está aqui parte do edifício. Queria que vocês notassem que os pilares chegam inteiros aqui. A gente não fica picotando, não. Tem uma emenda aqui, uns 60 centímetros de altura do piso, para facilitar a montagem. E o pilar é colocado inteiro. Olha, todos aqui. Que, de novo, notem a solução do vigamento próximo,
eu não sei se tem um balanço para lá, porque aqui eu estou notando até que tem uma chapa de ligação para fazer uma continuidade. Algo surpreendente no aço é que as vigas são simplesmente apoiadas. Se evita a continuidade da viga por um motivo muito simples. A continuidade custa caro em termos de ligação. E aqui a gente vê os rebites, que esse prédio foi feito em rebites. É uma técnica muito difícil de executar. Hoje em dia se usa parafusos, né? Até final da década de 50, início da década de 60, se utilizavam rebites. Tem até um vídeo da construção desse prédio que mostra eles fazendo essas ligações à noite. Bom, esse é o edifício do AISC que eu me referi. Eu tenho toda a coleção de slides e esse é a maquete virtual original. Isso aqui já, obviamente, tem algum tempo. Hoje em dia a renderização é mais poderosa, não é? Mas essa aqui é a proposta. Tem uma entrada aqui e tem essa pós-modernidade aqui para, né, demarcar a entrada. Tem essa base bem delimitada aqui e 3 andares de escritórios. Isso é uma solução típica nos Estados Unidos para fazer expansão de área de escritórios, né? E aqui está o modelo virtual dele, inclusive com aquela coisa da fachada, também colocada aqui, ó, uma continuidade para fazer esse pequeno balanço aqui. E os núcleos de instalações ou circulação vertical que foram feitos em alvenaria armada. Tá? E que é solidarizado através de parafusos, né, com a parte metálica. Então, esses núcleos estabilizam esse conjunto. Esse vão é relativamente grande, tá? Os pilares aqui estão mínimo para suportar somente cargas verticais. Toda a carga lateral e toda a estabilidade lateral é resistida por esses núcleos. É uma solução muito inteligente e econômica. Aqui é ainda na construção, notem que essas vigas são mais finas. Aqui é uma viga que recebe, então é uma viga mais grossa aqui, né, mais alta. Esse contraventamento aqui é de construção. É para alinhar o prédio, é para colocar o prédio no prumo. Depois eles saíram todos, ok? Que depois foram feitos esses núcleos que eu comentei agora há pouco. Não vamos ver isso com muito detalhe depois. Tá? Então esse é um prédio feito muito rápido, pode ser feito no inverno, algo importante lá. Né? Nós não temos esse impedimento, né, de não poder trabalhar no inverno, e o aço permite. Né? O concreto não pode porque a água congela. Né? E está aqui o prédio pronto, que é bastante parecido com o render inicial. Né? O que me surpreende é essa capacidade de fazer essas vedações industrializadas, ou fazer... Isso aqui realmente é uma coisa impressionante lá. Então, a lógica do edifício como um produto de indústria, não um produto artesanal, né? No Brasil ainda é muito artesanal. Então, note a lógica do sistema de contraventamento. Ah, esqueci de falar, aqui foi usado o steel deck, tá vendo aqui? Dá para ver a telha que é colocada nessa direção, depois a laje é coberta, uma laje de concreto, né? Esse é o edifício lá da Caixa Econômica 512 Norte. Então, aqui a gente percebe, olha, o contraventamento aqui, ó. Aqui também, ó, disfarçado. Aqui, ó. Olha aqui de novo, ó. Então, vocês quando passarem por lá, aqui é a 312 Norte, né, vocês podem observar. Eu fui tirar foto, os guardinhas acharam que eu estava espionando e vieram tomar satisfação comigo, mas eu expliquei o que eu estava fazendo. Só disseram que não podia tirar lá dentro. Eu falei, não, tudo bem, porque lá dentro eu já tirei.
quando estava construído. Eles não entenderam, obviamente, né? Então, aqui vocês percebem claramente o contraventamento, com esse K, uma treliça, né? Se você observar aqui, uma treliça apoiada aqui e aqui, como fosse uma peça em balanço, né? Notem a altura das vigas, o vigamento secundário, com vigas mais leves, a telha vai ser colocada aqui do steel deck, esse aqui foi steel deck, foi feito muito rápido esse prédio, na época. Ah, notem que aqui tem uma armação, ó. Foi utilizado o que se chama de pilar misto. O pilar foi encamisado com concreto, com dupla finalidade. Número 1, proteger contra o fogo, óbvio. E número 2, mais importante, nos primeiros, nos primeiros pavimentos, junto ao subsolo, para aumentar a resistência, porque isso funciona em conjunto, ou seja, o perfil metálico é uma armação do pilar. Ok? Então, é uma solução muito importante. Inclusive, a nova norma brasileira chama de estruturas de aço e mista. Tá? Depois da visita virtual, eu vou mostrar mais. Vamos ver agora edifícios em 10 pavimentos. Os ministérios da esplanada, dos ministérios, e o nosso projeto. Está aqui essa foto espetacular, épica, do Guterô, onde vocês podem ver aqui os perfis metálicos esparramados pela esplanada. Foram esparramados pela esplanada. Diz que o coordenador de montagem, se diria na época capataz, mas o coordenador de montagem tinha uma lambreta para percorrer a esplanada à busca, a cata dos perfis do dia e onde estavam, porque ficaram esparramados de uma forma um pouco aleatória. Porque não se tinha prática de construção metálica no Brasil. Aliás, tem pouco hoje disseminada, né? Então, isso aqui são operários da construção civil comum, imagina. Então, esses edifícios todos foram feitos metálicos, não sei se vocês sabiam. Né? Notem que o sistema... não tem a caixa de elevadores externa, foi colocada na década de 80, eu acho, 70, 80, porque o Corpo de Bombeiro não dava bits para esses prédios, né? Então fizeram a caixa de elevador externa, protegida. Tal. E notem aqui também que poderia ser utilizada para contraventar o edifício. Que nessa direção, porque aqui tem um pano de vento imenso, né? Então, eles colocaram 4 pilares, 2 muito juntinhos. Olha, essa é uma solução muito interessante. E com isso eles conseguiram fazer um pórtico bastante rígido. Aqui, obviamente, tem um corredor aqui no meio, né? Ok? Com isso eles conseguiram fazer o prédio bastante rígido nessa direção. Na outra, tem uma viga atravessando para lá. Vocês notem que tem tanta peça que um vento que bata aqui não vai se distribuir rapidamente. Então, esse edifício vocês teriam condição de analisar com muita facilidade aqui no curso, até fazer um projeto para esse prédio. Né? Adoro essas fotos da construção. Esse foi um grupo de alunos, fizeram esse edifício de 8 pavimentos, que é o nosso projeto. É um grupo que já tinha gente já bastante madura em arquitetura, né? Já para formar. E tinha alguém que era especialista em render. Então fez esse render aqui, muito bonitinho e tal. Mas como sempre tem alguns efeitinhos que a gente acha porque a gente é chato. Aqui, colocar as emendas de andar em andar, e não é assim. Você coloca 3 andares de uma vez, e aí faz a emenda, ok? Tá? Mas está muito bom, né? Muito bom. Aqui outra. Tá? Fizeram todas as ligações. Eu vou dar para vocês ligações e vocês vão aprender a fazer isso. Ok? Então, esse edifício nós vamos projetar ele inteiro. Vamos ver até onde que a gente consegue ir, considerando as condições que a gente tem.
E, por fim, um edifício de 30 andares. O Congresso Nacional, que eu não sei se vocês sabiam, que é em aço, também o anexo, né? E o edifício Áurea, no setor bancário sul, hoje chama-se edifício FNDE. FNDE é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, ligado ao MEC. É o Banco da Educação Brasileira. Então, primeiro é aqui o anexo. Notem que aqui tem outra solução interessante. São 4 pilares nessa direção. E formando um pórtico aqui. Isso aqui muito perto dá um engaste. Né? O edifício quase montado. E aqui, vocês percebam aqui que o vão não é grande, nessa direção. E na outra, bem pequeno para fazer o corredor. Né? Com isso, ele conseguiram fazer o engastamento aqui. Embora essa região toda aqui dá um caixa de elevador, instalações, poderia ter sido utilizado também para travar o edifício. E aqui tem a famosa soluções de empena de Oscar Niemeyer. Né? Não ia deixar aparecer grossão aqui, imagina. Tem que saber fazer uma empena. E esse edifício áureo, uma foto da época, tem mais fotos dele. Aqui já tem uma caixa externa, que foi utilizada para travar o edifício. Tá aqui, ele sofreu, alguns anos atrás, já uma reforma, tiraram os brises e colocaram pele de vidro, né? Há quem diga que aqui é o setor espelhado sul, né? E notem aqui, ó, a treliça em K, para travar aqui. Óbvio que esse núcleo aqui é muito rígido, que trava, ajuda a travar o edifício. O edifício também eu acho que é um sistema de pórticos. Me lembro que eles usaram alvenaria. Me lembro de ter tirado fotos na época, mas não sei onde estão mais. E aqui a reforma. Essas fotos são recentes, da nossa seca, né? E fizeram aqui aqui atrás tem aquela treliça que vocês viram, né? Eu vi agora, depois que eu estava vendo aqui, ó, vou ver se eu consigo. Olha o fotógrafo aqui, ó. Eu tentei me esconder. Muito bem. Então eu acho, né? Eu acredito, eu penso que esse conjunto de edifícios a gente vai ter condição de analisar e, quem sabe, até sintetizar qualquer um deles. Talvez não aqueles mais, tipo, da Casa Farnsworth, que é uma assinatura de vida do Mies van der Rohe, depende de cada um. Mas, em geral, esses mais comuns, a gente vai ter condição de entender a lógica estrutural e construtiva. Principalmente esses dois aqui, tá? Que a gente vai ver com mais detalhe no decorrer aí das próximas aulas. Tá? Esse com o núcleo de alvenaria, que eu acredito uma solução engenhosa, uma solução de mercado mesmo, né? Algo que faz para ficar econômico, rápido, pouquíssima solda na obra. E esse que é o nosso edifício com 8 andares, que permite o exercício bastante dessas coisas que a gente vai aprender aqui, de como funciona o vigamento, de que tipo de pavimento se utiliza, vedações, tudo isso vai ser parte do que a gente vai pesquisar. Ok? Então é isso. Então a gente preparou essa aula de concepção geral, com alguns exercícios de análise, algo que vocês têm que se preparar para fazer, de um modo geral, para aprender arquitetura, e de modo particular para aprender estruturas. Tá bom?
Então percebo que esse aqui já é um edifício em grande altura e aqui foi tirado partido da treliça com vontade, né. Esse prédio é novo lá em Barcelona, eu acho. Muito bem, então essa é a nossa primeira incursão no edifício em altura. Até breve.